Respiração. Vamos lá. Por que é importante a gente falar sobre respiração? Eu falo toda hora sobre respiração aqui, né? Em quase todos os vídeos que eu faço, eu menciono isso. A importância da respiração, não só para o nosso treinamento, para o treinamento de kettlebell, para o treinamento de força, para o treinamento aeróbico, de condicionamento físico, mas também para a vida, para o dia a dia, para a nossa vida. Então a gente começa falando da respiração do ponto mais primitivo possível. Aprender a respirar usando mais o diafragma, tá? Por que isso é necessário? Por que isso é super importante? Primeiro, a gente está o tempo todo naquele modo, como é que fala em português? Fight or flight, que é o modo emergencial, né? Modo de sobrevivência. Porque todo estímulo que chega até a gente no dia a dia, estímulos instantâneos, né, de gratificação instantânea, fazem com que a gente esteja o tempo todo ansioso, o tempo todo querendo algum tipo de gratificação. Por isso que quando a gente não sabe o que fazer, a gente pega e abre o Instagram, para a gente se satisfazer de alguma forma, com algum tipo de gratificação instantânea. Então, para combater um pouquinho isso, a gente precisa reaprender a respirar. E para a gente reaprender a respirar, existem alguns exercícios muito fáceis de fazer. A gente só precisa praticar. A respiração feita de forma diafragmática, feita de forma mais profunda e mais intencional, ela vai afetar diretamente o sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é composto por parasimpático e simpático, e ele não depende muito do nosso comando, né? A gente não consegue controlar ele. Então, o que acontece? A gente está vivendo o tempo todo no sistema nervoso simpático e a gente está liberando uma série de hormônios que não eram para ser liberados no dia a dia e isso causa uma série de problemas emocionais, uma série de problemas fisiológicos na gente que não deviam estar acontecendo. E quando a gente trabalha a respiração diafragmática, a gente consegue equilibrar, ela afeta diretamente o sistema nervoso autônomo e a gente consegue equilibrar esses dois lados. A gente consegue diminuir um pouco a ativação do sistema nervoso simpático e a gente começa a aumentar a ativação do sistema nervoso parasimpático, que é aquele modo que a gente chama de rest and digest, que é descansar e digerir, né? Que a gente diminui algumas liberações por exemplo, de adrenalina, algumas liberações que a gente não devia estar acontecendo naquele momento, que a gente reduz a liberação de cortisol no sangue da gente, e a gente aumenta a produção de dopamina e outras coisas que eu não vou entrar muito nessa parte química. Terceiro ponto, a respiração ela afeta diretamente a eficiência dos nossos movimentos, de qualquer movimento que a gente faça. A gente precisa, para o nosso movimento ter controle, ser controlado, a nossa respiração precisa estar funcionando controladamente. A gente precisa ser capaz de respirar bem naquele movimento. Então a gente precisa, caso você nunca tenha feito isso, você precisa trabalhar a respiração de um ponto muito primário, de uma posição muito fácil e começar a aumentar a dificuldade das posições onde você vai praticar a sua respiração. Agora falando diretamente, né, sobre o treinamento de kettlebell, quando a gente treina os movimentos de kettlebell, a gente precisa fazer uma espécie de respiração específica para cada movimento. Cada movimento de kettlebell tem um padrão respiratório que é mais adequado para a gente praticar com eficiência de performance e com eficiência de segurança, beleza? E para a gente conseguir trabalhar isso bem, a gente precisa entender a respiração diafragmática lá atrás. A gente precisa ser capaz de utilizar o diafragma para respirar, para depois a gente aprender a criar pressão intraabdominal. Então, quando a gente cria pressão intraabdominal e quando a gente trabalha diafragmaticamente, a gente também afeta a ativação dos nossos músculos profundos do abdômen. Todos vão ser ativados quando a gente trabalha de forma diafragmática, porque vai gerar o estímulo mecânico. O próprio ar, o próprio oxigênio vai gerar um estímulo mecânico nesses músculos profundos. E a gente sabe que boa parte das pessoas que praticam treinamento nas academias de musculação não treinam esses músculos, né? Treinam simplesmente o reto abdominal, que é o músculo que dá o gominho, certo? Mas os músculos mais importantes de forma funcional, né? Para a nossa estrutura de corpo, para a nossa fundação forte, são esses músculos profundos. E a respiração ela vai afetar diretamente nisso.